a oportunidade, né, da gente conversar um pouco mais, né, sobre trajetória. É algo que tem preocupado muito, né, nós gestores, tanto do Ministério da Educação, Concede, Undime, né, e é algo que a gente precisa resolver. Não dá para não atacar, né, porque nós temos aí adolescentes e jovens que não estão ficando nas escolas e muitos desses ficando nas escolas e não aprendendo. Então, é um desafio forte que envolve qualidade e a gente tem uma responsabilidade muito forte sobre isso. Para começar, eu gostaria, né, de falar o quanto, né, também é agradável e também eu sinto honrado de estar aqui na mesa, né, com uma mesa plural e uma mesa que conta principalmente aqui também com o público, né, dessa fala, né, que é o João Lucas, que é a Renata, né, então aqui está com vocês também. Pega leve nas perguntas depois, tá? Isso aqui é só para começar, tá bom? Mas não, pode ficar à vontade, né? Tá também, né, com a representante da Undime, né, representante o Rogers, né, do Concede, que colocou aqui para nós uma experiência muito importante de regime de colaboração que tem dado certo, né, que é o caso do Ceará, que é um exemplo muito importante que a gente sempre observa, né, a representante aqui também da UNCME, né, com Gemas. Então, agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês e espero que a gente tenha um diálogo, né, bem proveitoso. Como me pontuaram que não precisava ser uma apresentação, e eu procurei fugir um pouco, talvez, né, da aula tradicional, certo? Sou professor de Química, tá, gente? Vocês já tiveram Química? Já? Super massa, né? Fala o contrário aqui não. Claro que é. Claro que é. Dependendo da química que a gente estuda, de fato não é, certo? Mas depois a gente pode conversar, mas posso, né, destacar para vocês que a química tem coisas muito bacanas que elas nos explicam, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente acaba não tendo acesso a isso que é bacana e que também até incentiva e que faça sentido para a gente estudar, né? Porque às vezes a gente tem, inclusive, uma dificuldade de explicar para que eu estou estudando aquilo. Então eu falo assim, química é bom, tá? E adianta, tá? E ajuda muito. Mas vamos lá. O que acontece? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui, né, como eu estava pontuando, é o desafio da qualidade, né? Acho que a gente tem um desafio forte aqui de garantir que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens que estão nas nossas escolas, de fato saiam das nossas escolas, né, consigam seguir a trajetória escolar e, mais do que isso, ele consiga, de fato, né, que a escola seja um local que agregue tanto do ponto de vista de conhecimento cognitivo, mas também, né, de relacional, né, de saber lidar com o outro, de saber ouvir o outro também, de saber viver, né, de saber hoje posicionar, por exemplo, nas redes sociais, né, que a gente tem um desafio muito forte de agir um pouco no impulso diante de uma determinada matéria, que a gente nem entra lá dentro para entender se aquilo é de fato uma verdade, se aquilo é, talvez, por exemplo, se é uma manchete que não está, né, adequada ao conteúdo que está ali dentro, se é algo que é confiável, se é algo que vale a pena de fato eu compartilhar, o que eu ganho, o que as pessoas próximas a mim ganham também compartilhando aquilo, né? Então, acho que o papel da educação é muito além, né, do desafio mesmo do desenvolvimento cognitivo. Ele é um local para desenvolver pessoas, né, de desenvolver gente para que a gente consiga viver em sociedade. E é um desafio muito forte, né, que cai ali, lógico, na máxima responsabilidade do professor que está em sala de aula, que muitas vezes ele não tem o apoio necessário para isso acontecer. E o apoio não estou dizendo, o apoio mesmo de suporte pedagógico, né, de suporte de outros atores, não só da escola, que podem dar esse suporte, como o apoio também da assistência social, né, o apoio também da saúde e o apoio também da própria Secretaria de Educação.
né, do Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, etc. Então, tem alguma coisa aí no meio do caminho que ela precisa se organizar. E precisa se organizar para que, de fato, o público-alvo dessa educação, de fato, tenha acesso a uma educação de qualidade. E quem lida diretamente tem esse apoio necessário. Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente não vai conseguir evoluir em resultado de educação, né, resultados de aprendizagem, se a gente não olha para isso. Né, se a gente não consegue, olha, o que está errado nesse processo? A gente não está trabalhando em lados opostos. Quem está em escola, quem está em secretaria, quem está em MEC, quem está na Undime, Concede, etc., etc., e os alunos também, a gente não está em lados opostos, a gente está do mesmo lado. E é o lado, né, que, por mais que às vezes as ações não sejam as ações mais adequadas, tem muita gente trabalhando muito, né, dedicando, perdendo noites, né, secretários, diretores, professores, que muitas vezes perde aí família, perde, né, convivência, né, perde um pouco mais, dedica parte significativa da sua vida, né, dedica a sua história para isso, né, para ter um trabalho e para lutar para uma educação de melhor qualidade, porque a gente acredita nisso. Né? Então, não é algo que a gente faz por sacrifício, mas algo que a gente faz porque a gente acredita. Né? Então, esse desafio de qualidade, a gente precisa atacar, precisa melhorar nesse sentido. Então, a gente destinar os recursos certos. Muitas vezes nós temos, eu sei que a gente está numa crise muito forte, né, do ponto de vista orçamentário e financeiro, que ele não está só no município, ele está no município, está no estado, está aqui no governo federal, no Ministério da Educação, a gente tem uma dificuldade extrema. E dinheiro, de fato. Né? Mas é algo, a gente sabe que tem muitas coisas também, tem muitas ações que muitas vezes são realizadas sem a gente perceber se aquela ação é uma ação efetiva para atacar aquele problema. Então, por exemplo, um ponto talvez que a gente pode colocar positivo de toda essa dificuldade que a gente está enfrentando agora é como o dinheiro está curto, a gente está prestando mais atenção no que utilizar aquele recurso. Talvez é aprender um pouco pela dor. Tomara que a gente saia logo disso, né, e consigamos aprender e investir com melhor qualidade. Em relação à qualidade também, é muito importante a gente olhar para a redução das desigualdades educacionais. Quando o Moreno colocou ali, eu acho que a língua dele coçou, porque a minha também está coçando. Ontem, a gente está desde segunda-feira debruçado sobre os dados do SAEGO. Dados incríveis, né? Dados assim, uma riqueza absurda, que a gente precisa apropriar daquilo, a gente precisa olhar para aquilo, entender aquilo e saber o que eu faço com aquele resultado. E o Ministério da Educação tomou uma decisão importante, juntamente com o INEP, de divulgar o dado de aprendizagem primeiro. Porque quando se divulga o dado do IDEB, a aprendizagem fica escondida. A gente acaba olhando só o IDEB, e não olha para um dos detalhes do IDEB, que é a aprendizagem. Saber, por exemplo, esse dado de aprendizagem, o INEP consegue medir, inclusive, quantos % dos alunos estão com o aprendizado mais básico de todos. Inclusive com a identificação de quais são as habilidades que esse aluno domina. Então, assim, é um dado que você consegue saber se o aluno está abaixo do básico, se ele nem chega ao abaixo do básico, se ele está com conhecimento adequado, que talvez um empurrãozinho ele consegue ir adiante, ou se ele precisa de intervenções muito fortes. Então, é um dado bem importante. Então, amanhã a gente vai divulgar, a partir das 11 horas é público, a gente mandou para todos os presidentes das seccionais da Undime, e também para os secretários estaduais, o dado está embargado, mas é um dado legal de você olhar, que você percebe desigualdades importantes. Então, e desigualdades, por exemplo, inclusive porque a gente sempre fala do efeito do nível socioeconômico sobre a aprendizagem. Tem efeito? Tem. Mas isso não quer dizer que pobre não aprende. Isso quer dizer que o esforço meu e os instrumentos que eu preciso fornecer para aquele aluno de nível socioeconômico mais baixo é maior, não vai ser igual àquele de nível socioeconômico maior. Só que muitas vezes acontece o contrário. O aluno de nível socioeconômico maior estuda na melhor escola, tem o melhor professor. Então, como que a gente vai resolver desigualdade se quem tem melhores condições, né, tem melhores oportunidades? A gente precisa reverter essa curva, que é desafiador. Outro ponto também, mas a gente precisa enfrentar. Outro ponto é o uso de evidências. Né? O que o Ministério da Educação, juntamente com a INEP, está fazendo é olhando para os resultados, para entender, avaliar os programas, entender, avaliar as ações, em cima disso o que a gente vai fazer. E é um movimento que a gente vai começar a fazer agora com as redes, né? Com o Concede, junto, claro, com o Concede, como interpretar e como usar esse resultado. A gente sabe que isso faz a diferença.
eu sei que não é só isso, mas você agir, né, de forma, né, como louco, assim, não olhar, né, não olhar para os dados, né, que estão me mostrando o que está ruim, o que está bom, onde eu preciso atacar, é algo que a gente vai atacar talvez errado. Pode ser com boa fé, com boa intenção, mas talvez agindo no problema errado. Então é um ponto que a gente pretende fortalecer muito juntamente com o CONSED, com o DIME, é entender aquele resultado. Já que nós divulgamos o SAEB, que é os resultados de aprendizagem, esse resultado precisa ser entendido, porque senão de nada adianta essa iniciativa, né? De ações de melhoria, a gente tem, né, uma série de ações que tanto o Ministério quanto secretarias estaduais a gente tem pontuado. Mas uma a gente estabeleceu com muito foco para nós e muita prioridade, que é a alfabetização. Não dá para que a gente avance em outras trajetórias, não dá para que a gente avance no ensino fundamental e no ensino médio se a gente não atacar a alfabetização. Os dados do SAEB aplicados para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental em 2016, e esse aplicado em novembro, onde a maioria desses alunos tinham 9 anos de idade, demonstraram que mais de 50% dos alunos, depois, né, no terceiro ano, ao final do terceiro ano, não estavam alfabetizados. Isso é absurdo, é 50% que talvez vai passar adiante, vai seguir ou vai reprovar, ou vai para fora da escola, ou talvez vai para o quarto, para o quinto ano e vai se perdendo no meio do caminho. Você não garante cidadania se você não resolve o problema da alfabetização. Então, é um ponto muito forte que a gente está. Inclusive, lançamos um programa que é o programa Mais Alfabetização, que ele visa fortalecer a gestão pedagógica das secretarias e das escolas para atacar esse problema. Diante de dificuldade financeira, nós resolvemos focar. E o foco central que nós colocamos nesse primeiro processo foi para a alfabetização. Entendemos que temos outras coisas e muitas outras ações para fazer. Para finalizar aqui, eu quero destacar um ponto, né, talvez 2 pontos em relação ao regime de colaboração. A gente está num exercício muito interessante que o MEC concede, DIME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, estamos vivendo e aprendendo a fazer, que é, na prática, a elaboração dos currículos dos estados em regime de colaboração. Digo para vocês que está sendo um desafio gostoso, um desafio muito desafiador, que tem hora que dá vontade da gente sair correndo, tá? Não vou contar, mas o que acontece? É algo que a gente está vivenciando. O que acontece? Essa construção é uma construção colaborativa, não é o MEC tomando a decisão. Quem está tomando a decisão ali daquela construção são todos os atores, principalmente as secretarias estaduais e as secretarias municipais de educação, que são os órgãos, né, que vão levar isso adiante, principalmente ali nas redes. Claro que apoiado em colaboração com os conselhos municipais e conselhos estaduais, que têm um papel super forte, papel tanto de regulamentar, mas o papel de acompanhar se aquele direito, se aquilo ali está sendo garantido. Então, esses diferentes atores, nessa construção desses currículos em regime de colaboração, a gente tem tido avanços muito importantes. Inclusive, quero, né, reforçar, acho que tem muitas pessoas das equipes de currículos que estão nos acompanhando nos estados agora, né, que a gente convidou para que eles participassem, uma vez que a temática é uma temática que a gente precisa olhar. Como é que eu trabalho a questão da trajetória no currículo? Como é que eu penso esse trabalho, né, de fazer com que os nossos alunos consigam aprender, que eles consigam seguir a trajetória, e qual que é o papel do currículo nesse processo? Então, como essa equipe está fazendo esse processo de elaboração, é um desafio que está acontecendo agora. Para finalizar, tá, Ítalo? É a parte que eu ia falar de você. Posso falar? O que é o legal, né? Vamos lá. Não é? Ele já colocou o tempo aqui. Acho que destacar o papel dessa construção. A gente não pode partidarizar a educação. Né? Educação não tem azul, vermelho, roxo, amarelo, etc, etc, etc. Educação é muito maior do que isso. E esse é um papel que nós, junto com o CONSED, junto com o DIME, junto com a UNCM, junto com o Fórum, a gente tem trabalhado e protegido. Né? Porque é muito sério a gente reduzir a educação a partir do A, B ou C. Educação é o nosso país que precisa disso. E nesse processo, acho que a construção da base foi um ótimo exemplo de continuidade de política pública. Aí que entra o Ítalo que está saindo, certo? E continuidade de política pública em relação a isso. A construção da base, ela começou, por exemplo, né, começou com a professora Maria Beatriz, que era secretária de Educação Básica, depois com Manuel Palácios, e essa pessoa que era diretor de currículos também antes, né, de estar também, exatamente, né,
Teca também depois nesse processo, eu juntamente com a equipe. E o que acontece? O que a gente está trabalhando, a gente não está em, como se diz, todos nós aqui, claro que cada um com determinado toque, determinada situação, a gente deu continuidade a esse processo. E para ele acontecer, o papel e participação da Undime e Concede na defesa que esse processo continuasse foi muito importante. Então, regime de colaboração a gente faz no dia a dia. Não é fácil. É muito difícil, que é muito mais fácil eu tomar a decisão, o meu nome está ali à frente, o meu nome que vai... Agora, a partir do momento que você tem um compartilhamento de decisão, a decisão é nossa, negociada, dialogada, né, que às vezes existe um esforço maior, mas o resultado com certeza é maior, porque é algo que tem tendência de ficar. É isso, obrigado. Obrigada, diretor Raf. E agora...